Olá pessoal, meu nome é Geraldo Búrigo, eu sou especialista em ETFs e consultor CVM. Esse canal ele é 100% focado em ETFs, onde eu te ajudo a construir uma carteira realmente passiva. Aproveita para se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades. Bom pessoal, nesse meu primeiro vídeo do canal, eu resolvi fazer uma análise detalhada de um ETF que foi lançado recentemente aqui no Brasil, em outubro e novembro do ano passado, que é o LFTB11. Ele é um ETF de renda fixa da gestora Investo, que é a maior gestora independente de ETFs aqui no Brasil. Recentemente essa gestora ela foi comprada pela Vanek, né, que é uma das maiores gestoras americanas de ETFs. E o que me chamou a atenção no LFTB11 é que ele utiliza uma estratégia bem interessante. Ele é o primeiro ETF formado por um mix de títulos públicos. Ou seja, ele possui em sua composição tanto títulos pós-fixados, que é o Tesouro Selic, como títulos híbridos ou pré-fixados, como é o Tesouro IPCA. Dentro da sua metodologia, ele utiliza uma alocação de 92% em Tesouro Selic e 8% em Tesouro IPCA com vencimento em 2060. Lembrando que o ETF é uma característica dos ETFs terem uma metodologia pré-determinada. Então a gente sabe que o fundo sempre vai manter essa alocação pelos próximos meses, pelos próximos anos, independente do que esteja acontecendo no mercado financeiro. Isso aí dá uma maior transparência e uma maior confiança de a gente realmente seguir a estratégia, porque a gente sabe exatamente o que o fundo está fazendo, né? A gente sabe qual é a estratégia. O fundo não vai ficar mudando a metodologia, não vai ficar mudando a estratégia o tempo inteiro. Ele vai manter realmente essa alocação, essa estratégia com o passar do tempo, independente do que esteja acontecendo no mundo. O LFTB11 ele tem um prazo médio de repactuação desses títulos em carteira em torno de 720 dias, e justamente para conseguir se enquadrar na alíquota de 15% de imposto de renda, ele utiliza um índice de referência que foi criado pela empresa Market Vector, que é uma provedora de índices americana, e tem uma taxa de administração de 0,19% ao ano. Agora vamos tentar entender essa estratégia, essa metodologia do LFTB11 de fazer esse mix de títulos públicos para tentar entender o que a gestora realmente quis fazer quando ele lançou esse ETF, né, quando lançou essa estratégia no mercado. Se a gente analisar a alocação atual do LFTB11, a gente consegue observar que realmente a alocação é conforme a metodologia, né, que é divulgada pela gestora, ou seja, em torno de 92% em Tesouro Selic e em torno de 8% aí em Tesouro IPCA com vencimento em 2060. Então eu vejo que com essa alocação, com essa estratégia, a gestora conseguiu enquadrar o fundo, certo, na menor alíquota de imposto de renda. Porque o que acontece? Diferente quando tu investe diretamente em títulos públicos, né? Nos ETFs de renda fixa, existe uma tabela própria com relação ao imposto de renda. Lá nos títulos públicos a gente segue aquela tabela regressiva que começa em 22,5% e vai até 15%, e nos ETFs a gente tem uma tabela exclusiva, tá, de tributação, que ela vai de 15% até 25%. Porém, não é conforme o prazo que você permanece investido, e sim conforme o prazo médio de repactuação dos títulos que o fundo possui em carteira. E nesse caso, o LFTB11 consegue manter um prazo médio de repactuação acima de 720 dias, o que faz ele se enquadrar nessa alíquota de 15%. Então ele vai ter sempre uma alíquota de 15%. Não importa o prazo que o investidor permanece investido. Ele pode ficar um dia, 2 dias, 10 dias, 3 anos, 5 anos, ele sempre vai pagar 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital. E agora um segundo ponto que eu vejo que é bem interessante dessa alocação, que eu vi que é uma forma que a gestora viu de aumentar a expectativa de retorno do fundo, né? Ou seja, aumentar a expectativa de ter um retorno superior ao CDI. Por quê? Porque o fundo ele vai utilizar 92% da sua alocação em Tesouro Selic, né, que vai basicamente ter a performance do CDI, e vai alocar em 8% num título de vencimento muito longo. Esse título, por ter um vencimento muito longo, ele tem uma maior expectativa de retorno do que um Tesouro Selic. Então eu vejo que é uma forma que a gestora viu de adicionar um novo risco dentro do portfólio, né, dentro da composição do fundo, porém uma alocação controlada, uma alocação pequena, onde tu aumenta a tua expectativa de retorno, tá, de ter retornos superiores ao CDI. O interessante é que a gente entender que aumentar essa expectativa de retorno em relação ao CDI, ela não vem de graça. Em troca disso, a gente acaba tendo uma maior volatilidade no fundo, né? Já que essa componente de pré-fixado, essa componente híbrida, né? O Tesouro IPCA com vencimento lá 2060, ele vai sofrer marcação ao mercado. Então, conforme o movimento das taxas de juros,
essa parcela dentro do fundo do LFTB11 ela pode se valorizar ou ela pode se desvalorizar, né, até o vencimento. Então eu vejo que é uma estratégia interessante realmente de aumentar, a gente ter um fundo, uma alocação que possa ter, né, que tem uma expectativa de ter retornos superiores ao CDI. Vamos dar uma analisada agora no histórico do índice para a gente ver se realmente o índice conseguiu entregar retornos superiores ao CDI. Quando a gente faz um backtest do índice, né, ou seja, por mais que o ETF tenha sido criado o ano passado, o índice, a gente consegue fazer um backtest com essa metodologia, né, com o índice, e voltar lá desde 2016, a gente consegue observar que nessa janela específica, de janeiro de 2026 até janeiro de 2025, o ETF LFTB11 ele teve um retorno de 121,6%, e nesse mesmo período o CDI entregou 114,7%. Então, se a gente fazer uma continha ali de padeiro, a gente vê que o LFTB11 teve um retorno aproximadamente de 106% em relação ao CDI. Então, ou seja, nessa janela específica de tempo, o ETF realmente cumpriu seu propósito de entregar um retorno ligeiramente superior ao CDI. Mas a gente observa que esse retorno ligeiramente superior ao CDI, ele não vem de graça. Ele vem com uma certa volatilidade, que é o que a gente consegue observar justamente nesse gráfico aqui do retorno ali desde 2016. A gente observa nessa linha laranja que ela tem uma certa volatilidade quando comparada com essa linha preta que representa o investimento alocado 100% no CDI. Então, ou seja, a gente tem uma certa volatilidade, mas em troca a gente o quê? Aumenta a nossa expectativa de retorno. A gente observa aqui que o LFTB11 ele teve uma volatilidade anual aí em torno de 1,26% ao ano. Bom, aqui a gente viu o retorno, né, numa janela específica de tempo, de 2016 até 2025. Vamos dar uma analisada agora através de várias janelas móveis de tempo para a gente ter uma ideia aí de como que o LFTB11 se comportou em relação ao CDI. Nesse gráfico agora, ele é bem interessante porque a gente consegue observar o retorno ao ano em janelas móveis de 12 meses, certo? Então a gente consegue observar como que o LFTB11 se comportou em relação ao CDI. E é interessante a gente observar que nessas janelas de 12 meses, o LFTB11 supera o CDI em quase 59% dessas janelas, que é o que a gente consegue observar nesse gráfico aqui, ó. Grande parte do tempo, ou seja, na maioria das vezes, o LFTB11 consegue realmente entregar retornos superiores ao CDI. O que a gente observa também nesse gráfico é que o LFTB11 ele é muito influenciado também pelo movimento das taxas de juros, já que ele vai ter essa componente em Tesouro IPCA, né, aqueles 8% em Tesouro IPCA com vencimento lá em 2060, essa componente ela vai sofrer marcação ao mercado. Então, digamos, grande parte da volatilidade do fundo vai vir realmente dessa parcela de dentro do portfólio. E a gente observa que quando a gente tem um movimento de queda nas taxas de juros, né, essa parcela, digamos, híbrida, pré-fixada dentro do portfólio, né, o Tesouro IPCA, ele acaba se valorizando. Que é o que a gente observa nessa parte do gráfico aqui, onde a gente teve uma alta valorização do LFTB11, no momento, lá em 2019, 2018, 2020, que a gente teve realmente uma redução nas taxas de juros. Porém, quando a gente tem um efeito contrário, ou seja, quando a gente tem um aumento nas taxas de juros, aquela parcela de Tesouro IPCA dentro do LFTB11, ele também vai sofrer uma marcação ao mercado, porém vai ser uma marcação negativa, ou seja, a gente vê que nos últimos meses aqui, ó, o LFTB11 ele tem performado abaixo do CDI, justamente porque a gente está numa época onde as taxas de juros estão realmente, a gente tem um aumento aí nas taxas de juros, né, principalmente na parte longa da curva. Agora vamos dar uma olhada através de outras janelas de tempo. Quando a gente aumenta o tempo que o investidor permanece investido, ou seja, a gente analisa o retorno ao ano em janelas móveis de 3 anos, a gente observa um movimento bem curioso. A gente aumenta a nossa probabilidade de ter retornos superiores ao CDI. Então a gente observa que quando a gente permanece 3 anos investido, a porcentagem de janelas que supera o CDI já aumenta para quase 70%. Então, ou seja, a gente, 70% das janelas de 3 anos, a gente teria retornos aí superiores ao CDI. A gente observa também que o LFTB11 ele tende a performar acima do CDI em momentos de queda, né, nas taxas de juros e tende a ter retornos um pouco abaixo do CDI quando a gente tem um movimento contrário, né, um movimento de aumento nas taxas de juros. Quando a gente analisa agora o retorno ao ano em janelas móveis de 5 anos, ou seja, a gente aumenta o período que o investidor permanece investido, a gente também aumenta a nossa probabilidade de sucesso de superar o CDI. Então, tu vê que nessas janelas móveis de 5 anos, o LFTB11 supera o CDI em 88,7% das janelas.
Então, essa probabilidade maior, né, ela vale também para qualquer tipo de investimento, né? Na maioria das vezes, quanto mais tempo a gente permanece investido, maiores são as nossas probabilidades de sucesso. E aqui a gente observa muito bem isso aí, que quanto mais tempo a gente permanece investido, maiores são as chances de a gente ter um retorno superior ao CDI. Aqui é interessante a gente observar que é o gráfico dos drawdowns, que seriam basicamente as piores quedas que o LFTB11 teve desde 2016. Esse gráfico é interessante para a gente entender o quanto que essa alocação do LFTB11 poderia ter machucado o investidor, né? Porque são realmente aquelas quedas, as maiores quedas que realmente machucam e assustam o investidor e fazem ele acabar desconfiando da estratégia, em querer mudar de estratégia, em querer sair do fundo. E a gente observa que nesse período de 9 anos, as piores quedas do LFTB11 ocorreram no ano do Covid, que foi realmente um evento muito fora da curva que a gente teve aí nos últimos 9 anos, né, nos últimos 10 anos. E a gente vê que nesse período o LFTB11 ele teve uma queda aqui de quase 2%, lá em março de 2020, mais ou menos, né? Fevereiro, março, ele foi o auge da crise do Covid. Depois ele teve uma nova queda aí de 1,87% lá em setembro, mais ou menos, de 2020. Aqui a gente observa que essas quedas foram relativamente tranquilas, nada que possa ter assustado realmente o investidor. A gente tem que entender que como a gente está alocado numa parcela em títulos pré-fixados, né, em títulos híbridos, a gente vai correr o risco de sofrer uma marcação ao mercado, né, a gente vai ter uma certa volatilidade dentro do nosso portfólio. E é importante a gente entender um conceito de que se a gente quer ter retornos superiores ao CDI, a gente tem que aceitar uma certa volatilidade do nosso portfólio e a gente tem que aceitar que a gente vai passar por períodos performando abaixo do CDI. Não tem como a gente ter tudo no mercado financeiro, não tem como a gente ter retornos superiores ao CDI 100% do tempo e sem volatilidade. Isso não existe. Então, a gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa justamente para aumentar essa nossa expectativa de retorno. Quando a gente analisa o gráfico da volatilidade, né, a gente observa exatamente o que eu comentei no slide anterior. Né? As piores quedas ocorreram ali no ano do Covid, que é onde realmente o portfólio teve uma maior volatilidade, mas nada algo realmente que assuste o investidor. Né? A volatilidade média anual aí, ela girou por volta de 1,25% ao ano. Aqui é interessante também a gente observar o tempo que o portfólio, né, o tempo que o LFTB11 demorou para recuperar um topo histórico anterior. Então, naqueles gráficos das piores quedas que eu mostrei para vocês, né, uma das piores quedas ocorreram justamente ali, ó, em fevereiro de 2020, certo? Que foi no auge da crise do Covid, e a gente vê que o LFTB11 teria demorado 132 dias ou 4,4 meses para recuperar esse topo histórico que ele tinha antes dessa queda que ele teve ali no Covid. E se a gente observar o segundo pior período, que ocorreu também em 2020, o LFTB11 teria demorado 4,27 meses para recuperar aquele topo histórico anterior. Então a gente vê que foram períodos bem curtos, nada que realmente poderia assustar tanto o investidor. No gráfico, na tabela da dispersão dos retornos, acaba sendo bem interessante, porque a gente consegue observar duas informações. A primeira informação é aquilo que eu já comentei, né? Quanto mais tempo a gente permanece investido, maiores serão as nossas chances, maiores serão as nossas probabilidades de superar o CDI. Então a gente observa que em janelas de 12 meses, 24, 36, 48 e 60 meses, a probabilidade de a gente superar o CDI ela vai aumentando. Então a gente vê que em 60 meses 88,73% das janelas a gente vai superar o CDI, ou seja, a gente superou na real o CDI. Então, quanto mais tempo a gente permanece investido, maiores serão as nossas chances de sucesso. E outra coisa que é interessante a gente observar na dispersão dos retornos é que quando mais tempo a gente permanece investido, menor é a nossa dispersão de retornos. Então, o que a gente observa? Quando a gente permanece somente 12 meses investido, a gente pode ter retornos de 16,65% ou retornos de 1,42%. Então, tu vê que a gente tem uma janela grande de retornos, uma dispersão grande de retornos. Só que na medida que a gente vai permanecendo mais tempo investido, essa dispersão de retornos possíveis ela vai reduzindo. Então tu vê que em 60 meses, né, vocês veem que em 60 meses, poderia ter tido um retorno máximo de 8,86% e um retorno mínimo de 6,19%. Então, essa dispersão de retornos possíveis ela vai reduzindo bastante. Isso vale para qualquer investimento, seja qualquer estratégia que tu vai aplicar no mercado financeiro. Quanto mais tempo tu permanece investido, maior é a tua probabilidade de sucesso. E quanto mais tempo tu permanece investido, né, menor é a tua dispersão de retornos possíveis. Bom, pessoal, esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu não quero me ater somente a ETFs nacionais, eu vou trazer aqui para vocês também ETFs do exterior.
Então a ideia é sempre fazer uma análise em conjunto, uma análise bem detalhada, através de janelas móveis, os piores momentos, a volatilidade, os riscos envolvidos. Agora eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do LFTB11. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. Um abraço, valeu!